Boa tarde. Vos saldo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Estamos aqui hoje trazendo uma denominação ou até mesmo uma religião para que você participe dela, para que você venha frequentar da maneira que fazem, e muitos, e a maioria fazendo segundo seus próprios interesses. Filipenses 2:21 fala que todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Quando Paulo fala aos filipenses, onde haviam ali cristãos, e ele dando as recomendações para que os irmãos ali fossem ter com eles, a epístola ou a carta de Filipenses é conhecida também como a carta da alegria. Acontece que a alegria verdadeira só é possível com Jesus reinando em nossa vida. Aleluia. Assim, muitas coisas na terra podem dar alegria. Te dão uma alegria passageira, te dão uma alegria as coisas dessa vida, os entretenimentos, os esportes, muitas vezes até a família. Ali quando está reunida nós nos alegramos, só que tudo passa. E o pregador lá em Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Aleluia. Tudo nessa vida é vaidade, porque tudo passa. A vida logo se vai. Diz a salmista que 70, 80 anos enfado é. E mesmo que eu vá até os 100 anos, do que adianta eu ter feito tudo aquilo que eu quis nessa terra, eu ter tido tudo aquilo que eu quis nessa terra? Da Zona Sul de São Paulo. O que adianta ter riqueza? O que adianta ter bens? Jardim Brasília. O que adianta eu ter alegria em alguns instantes? Bastante em alguns gente aqui momentos? hoje, sábado. O que adianta? Se quiser guardar aí. Não, fica passando. Amém, irmãos. A mensagem do Evangelho, ela é salvação para aqueles Aleluia. que creem. Mas aqueles que não creem, a mensagem do Evangelho não vai servir para você dizer que tinha uma religião. Não vai servir para você conseguir coisas, para conseguir carro, para conseguir emprego. E assim diz as Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 9, onde relata a cura de um paralítico por Jesus, que fala dessa maneira. Mateus, capítulo 9. E entrando Jesus no barco, passou para outro barco e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si e blasfemavam, zombavam, falando sobre o que ele havia falado, que os pecados estavam perdoados. E Jesus, conhecendo, porque Jesus sabe todas as coisas, e ele sabia qual era o pensamento, ele sabe ainda nos dias de hoje qual é o pensamento e a intenção do coração. O próprio Deus vivo fala lá em Jeremias 17:10 que ele esquadrinha o coração, ele examina minuciosamente, detalhadamente o coração, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aquilo que o homem plantar,
ele vai colher. Já tem um ditado que se fala, mas é uma verdade bíblica. O que se planta é o que se colhe. Tudo que o homem faz vai ter o retorno, mas muitas vezes nós não vemos isso acontecer diante da maldade de alguns homens. E muitas vezes não conseguimos nem ver o que temos feito de errado perante a Deus, porque achamos que somos a pessoa boa, não desejamos mal a ninguém, vivemos de boa nessa vida e por isso muitos acham que depois da morte estará indo para um lugar melhor. E Jesus continua e fala para aqueles que pensavam, que murmuravam no canto quanto àquilo que Jesus havia falado. Que Jesus fala para eles: por que pensais mal em vossos corações? Porque o que é mais difícil dizer, perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E Jesus continua falando para aqueles incrédulos: ora, para que saibais que o Filho do Homem, que é o Jesus Cristo, o Filho do Homem na terra, tem autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, andando com os teus pés. Levantando-se o paralítico, ele foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, dizendo que dera tal poder aos homens. É Deus que dá o poder, é Deus que dá a vida e a morte, é Deus que fere e é Deus que sara. Acontece que hoje a geração que tem vindo sobre a face da terra nem crê mais na existência de Deus. Muitos temem as entidades, temem os espíritos malignos. Poucos são aqueles que haveriam de ter coragem de chutar macumba na encruzilhada, porque sabe que ali tem algo